Olá, bem-vindo ao curso gratuito de audiência de custódia número 1. Eu sou Gina Josita, sou juíza de direito criminal há 17 anos, sou professora da Escola Superior da Magistratura lá na Paraíba. Eu ministro uma disciplina, gente, que ensina os alunos técnicas de decisões e audiência. Eu também sou professora da Fundação Escola Superior do Ministério Público e sou mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal da Paraíba. Minha expertise é audiência criminal, são júris, são audiências de juizado especial criminal, audiências criminais normais, audiências de violência doméstica, audiências de tóxicos, certo? E eu quero parabenizar você, porque você tomou a atitude certa de estar aqui aprendendo. Esse curso é para você, aluno também. Ai, Gina, mas eu nem tirei minha OAB. Meu amigo, para que você vai esperar tirar a OAB se você pode se preparar agora? Você sabia que até 2017 foram feitas mais de 250 mil audiências de custódia no Brasil? A audiência de custódia é um novo nicho que você pode atuar. Todo dia, diariamente, são feitas audiências de custódia ao redor do país. E sabe por quê? Porque hoje, no Brasil, desde 2015, quando o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, colocou em vigor a resolução 213/2015, toda pessoa presa em flagrante no Brasil, ela tem que ser apresentada a um juiz. Ela tem que ser levada para uma audiência de custódia, exceto se ela não puder por algum motivo, ou porque está hospitalizada, ou porque sofreu um acidente durante a prisão. Mas, salvo essas exceções, elas precisam sim ser levadas à presença de um juiz. E você sabe quem é que tem que estar ao lado do juiz? Um promotor de justiça. E você, jovem advogado que já tem sua AB, você que quer, que está aí desse lado para se reciclar, e você também estudante, por que não? Se prepara agora. E quando você se formar, já está com experiência. Que experiência é algo que ninguém toma de você, tá certo? E, inclusive, eu tenho que dizer para vocês que, acima do conhecimento teórico que eu estou passando aqui, eu venho trazer a prática, eu venho trazer a experiência, tá certo? A experiência que não está escrita nos livros. Eu vou tentar passar para vocês aqui, em poucos minutos, porque o curso é um curso rápido, é uma síntese, na verdade, mas eu vou tentar passar para vocês o que há de melhor, o que é que tem de mais fácil, um conhecimento de forma facilitada, tá certo? Sem ser muito prolixa, da forma mais prática e rápida possível, tá certo? Aí na tela eu tenho para vocês uma fotografia da minha primeira audiência de custódia, lá na Paraíba, em agosto de 2015, certo? Ao meu lado está o ministro do Supremo, ministro Lewandowski, que na época era o presidente do Supremo Tribunal Federal, e do outro lado, o presidente do meu Tribunal de Justiça, lá da Paraíba, à época, desembargador aí Marcos Cavalcante. Ok? Gente, olha só, antes de começar, eu quero dizer para você que eu não sei se você já parou para pensar que você é o super-herói do seu cliente. Você já parou para pensar nisso? Gente, o cliente, olha só, o seu cliente, que é o réu, que é o acusado, que é o investigado, ele olha para você como se você fosse o super-herói dele. Sabe por quê, gente? Porque ele não entende nada de direito. Ele espera que você vá salvar ele. Então, eu te pergunto, como é que um super-herói vai salvar alguém? Ele bota o quê para salvar alguém? Bota a indumentária dele. Bota a roupa dele, a roupa de que ele vai salvar alguém. E qual é a roupa que você vai salvar seu mocinho? O seu terno e a sua gravata, senhor advogado. O seu taillé, jovem advogada. Porque olha só, gente, a primeira coisa que um advogado tem que fazer é investir na sua imagem, tá certo? Robert Cialdini, ele escreveu um livro chamado Armas da Persuasão. E ele diz o seguinte, que a autoridade de uma pessoa, ela vem a partir do conhecimento adquirido por aquela pessoa. Ela vem a partir da forma como ela se prepara, de um mestrado, de um doutorado, de uma especialização, da forma como ela estuda vários anos e fica conhecida naquele tema. Mas ele diz também que a roupa
que uma pessoa veste, imediatamente ela gera na outra pessoa uma autoridade. O terno do homem de negócio, ele gera nas pessoas uma autoridade, tá certo? E veja bem, você bem vestido, vai gerar no seu cliente ainda mais segurança, tá certo? O seu cliente, ele vê em você a chance dele se salvar, dele se soltar. Então, gente, quando você for atuar em audiência, seja excelente. Faça diferença no mercado. Saia da média. O mundo já está cheio demais de gente de nota 7. Vamos ser nota 10, meu povo. Vamos ser nota 10, minha gente. E sabe como é que a gente é nota 10? Gina, como é que eu consigo ser nota 10? Primeiro, com conhecimento. Segundo, com treino. Você treinando, sabe? Treinando, praticando, fazendo audiência. Você que ainda não tem sua AB, primeiro você aprende, primeiro você adquire conhecimento a respeito disso. E depois você começa a trabalhar no escritório, vai todo dia ali para a audiência com aquele advogado. E você que já é advogado, e você que está aí para se atualizar, gente, elejam seus mentores. Elejam pessoas da advocacia que você goste, que você tenha, que te motive a ser melhor. E aí você começa a copiar, a observar como é que a pessoa faz. A gente precisa de mentores, certo? Eu tenho meus mentores. Escolha os seus mentores também, tá certo? Pessoas que te levam para cima. O que é que se diz hoje? Os livros de desenvolvimento pessoal, eles dizem que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Que pessoa você quer ser? Você tem que estar perto de pessoas que te levem para cima e não que te ponham para baixo, tá certo? Outra coisa, gente, nunca diga que nunca deixe ninguém dizer que você não consegue fazer algo. Se te disserem isso, deixa para lá, não absorve isso. Acredite que você é capaz, sim. Eu estou aqui, a gente só vê a ponta do iceberg de uma pessoa, a gente não vê o que tem por baixo, não vê o que ela já passou. Já passei por muitos perrengues na vida, já passei por muitos momentos difíceis, mas eu nunca perdi a esperança em dias melhores. Nunca. Eu nunca perdi a esperança de vencer. E até hoje, as pessoas às vezes perguntam, Gina, eu sou velha, eu tenho 30 anos, nossa, eu fico arrasada com aquilo. Porque eu digo, não, ainda é cedo para sonhar. Que conversa é essa de velho? Eu nem tenho 30, eu tenho mais, e eu ainda vivo sonhando com dias melhores, sabe? É isso, gente. E olha só, o sucesso, gente, ser excelente numa audiência nem sempre é ganhar, não. Você nem sempre vai ganhar na vida. Aliás, na vida sempre se ganha. Por quê? Porque ou você ganha ou você aprende, tá certo? Então, ter sucesso na audiência, ser excelente na audiência, não é você ganhar, você levar o seu réu ser absolvido, não. É a forma como você atua. Porque nem sempre, gente, é possível absolver o seu réu. Porque a situação dele, às vezes, é difícil. Às vezes é um crime de porte ilegal de arma de fogo, que ele foi pego com a arma, ele vai negar? Ele vai negar que não estava com aquela arma? Ele vai negar? Se ele estava com a arma e não tinha a autorização para portar arma de fogo, não tem como negar. Então, como é que eu vou ser bom numa audiência, Gina, que o réu ele já chega confessando um crime de porte ilegal de arma de fogo? Gente, ser bom, ser excelente, sair da média, não é ganhar sempre uma audiência, não é ganhar, não é absolver o seu réu, é dar o seu melhor. Porque quando a gente dá o nosso melhor, a gente não podia ter feito mais do que aquilo, a gente já sai com aquela sensação de bem-estar. Nossa, eu dei o meu melhor naquela audiência. Eu fui excelente. Eu fui o super-herói do meu cliente. Ele sabe que eu não podia ter feito mais do que eu fiz. Tá certo? Então, é isso. É dar o seu melhor, tá certo? Porque, gente, sucesso não é o dinheiro que a gente ganha, não é o quanto de dinheiro se ganha. Sucesso é a diferença que a gente faz na vida das outras pessoas. Faça a diferença na vida do seu réu. Quando você sai de casa, não saia de casa achando que vai ser mais um dia, não. Sabe por quê, gente? Porque na sua vida, jovem advogado, advogada, aluno e advogado já experiente que está aí para se reciclar, na vida é o seguinte, pode ser que na sua vida, aquela causa que você está indo tomar conta, aquela causa que você está indo participar numa audiência criminal, ela pode ser só mais uma causa na sua vida, mas na vida do seu cliente ela não é não, gente. Às vezes uma ação criminal, ela tira o equilíbrio, ela tira
o sossego de uma pessoa. Então, trata a causa do outro como se fosse a causa da sua vida também, tá certo? Eu, como juíza, sempre procuro tratar cada processo como uma vida, porque eu sei que tem pessoas que dependem daquilo, que estão esperando há tanto tempo, que estão esperando uma resposta do judiciário. Então, é assim que a gente deve se portar. Sucesso é isso, é fazer diferença na vida das outras pessoas, tá certo? Então, vamos ver aí, gente. Veja bem, primeiro eu vou falar, eu já vou chegar logo no filé. No filé, eu não vou nem arrodear, eu vou deixar para arrodear nas aulas que virão. Quando você chegar numa audiência de custódia, gente, você vai encontrar lá, o que é que você vai encontrar? Vamos aqui para a tela. Vamos lá, como é que se desenvolve aí uma audiência criminal? Só que eu vou antes falar uma coisinha para vocês. Gente, a audiência de custódia, de onde é que vem a audiência de custódia? A audiência de custódia vem de um tratado que o Brasil assinou em 1992. O Brasil foi lá, assinou um pacto de São José da Costa Rica, e nesse pacto, uma das diretrizes era que aqueles países que assinaram o pacto, eles voltassem para suas nações, seus territórios, e botassem em prática o seguinte, está lá no artigo 7º lá, dizendo que toda pessoa presa deveria ser, em um prazo razoável, apresentada a uma autoridade, ok? O Brasil demorou mais de 22 anos para colocar isso em prática. Veja que em 2015 é que o Conselho Nacional de Justiça determinou, né, na época era o ministro Lewandowski, e ele lançou essa bandeira, a âncora dele, era que todos os tribunais de justiça do país e os tribunais federais, eles colocassem em prática as audiências de custódia nos seus lá nas jurisdições, né? Então, começou a ocorrer essas audiências. E o que é que sustenta as audiências de custódia no Brasil? Não existe ainda uma norma, uma lei federal, não está no CPP. Existe um projeto de lei tramitando no Congresso para colocá-la no CPP, a audiência de custódia. Por enquanto, a audiência de custódia ela se sustenta com a resolução 213/2015 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Então, nessa resolução que você vai encontrar todas as regras e os direcionamentos. É lá, você não encontra em outra lei. Aí, então, no começo, começaram a contestar se essa audiência de custódia era constitucional, se era legal, muitos recursos e tal, muita gente reclamando. Então, o Supremo disse que sim, que era totalmente constitucional e que era norma supralegal, que já tinha entrado no ordenamento jurídico. Quando a gente assinou um tratado, ela entrou no nosso ordenamento como norma supralegal. Hoje, quase 4 anos depois, mais de 4 anos depois, as pessoas já estão mais acostumadas com a audiência de custódia, já não reclamam tanto, né, porque no começo diziam, a audiência de custódia é para soltar bandido. Não, gente. A audiência de custódia, você ter o direito de ser apresentado para uma autoridade, é um direito humano conquistado. Direitos fundamentais, gente. Nossos direitos fundamentais e humanos foram conquistados a um alto preço, preço de vidas. Então, a gente tem que lutar pelos nossos direitos humanos, porque hoje é um bandido que está ali na cadeira, hoje é um criminoso, né, que está na cadeira ali na frente do juiz, numa audiência de custódia. Amanhã, pode ser eu, pode ser você, sabe por quê? Porque a gente dirige no trânsito. Nós não estamos protegidos de atropelar alguém culposamente. Tá certo? Então, o que é que eu vejo na audiência de custódia? Eu vejo pessoas ali cujo crime não é a profissão, que praticam um crime de forma isolada, tá certo? Praticam um crime de forma isolada, por exemplo, brigam com a esposa, brigam com a namorada, ameaçam, há um descontrole emocional e ameaçam, e aí vão presos por violência doméstica. Eu vejo gente que pratica lesão no trânsito, homicídio mesmo no trânsito. Eu vejo gente que vai tomar uma cerveja e dirigir, uma pessoa de bem, um cidadão, mas naquele dia inventou de fazer isso. E aí é preso por embriaguez ao volante. Então, são pessoas, também é para o bandido, mas também é para a gente. Então, a gente deve defender a audiência de custódia. E, Gine, por que tu estás falando isso? Tu não prometeu que ia ser prática? Gente, eu estou falando esse introito, porque é o seguinte, é muito importante que a gente acredite naquilo que a gente vai fazer, tá certo? É importante que a gente acredite no que a gente tem ali. Então, é importante que você acredite, sim, que a audiência de custódia é algo bom para o nosso país, tá certo? E, gente, olha só, não tem essa história de soltar bandido, não. Na audiência de custódia, o juiz, do mesmo jeito, antes, ele
ele antes da audiência de custódia, o que é que nós tínhamos antes da audiência de custódia? O que é que acontecia antes? Antes, o delegado de polícia, ele fazia o auto de prisão em flagrante e mandava para o juiz em até 24 horas, porque a notícia de que alguém está preso precisa ser informada ao juiz em até 24 horas, e aí mandava o preso para o presídio ou para a cadeia, nas comarcas menores. E aí o juiz, de posse do auto ali de prisão em flagrante, da letra fria do papel, ele decidia ali, tomava as mesmas decisões que ele toma hoje na audiência de custódia, tá certo? Ele relaxava, homologava aquele flagrante, se tivesse tudo em ordem, depois ele ia ver se havia ou não necessidade de deixar aquele preso, aquele custodiado, aquela pessoa que foi presa em flagrante, realmente, efetivamente custodiada. Hoje, o juiz faz a mesma coisa. O que é que diferencia? É que o juiz hoje ele pode ouvir a pessoa. Ele tira as dúvidas dele, porque, gente, o que é que eu tinha notado na prática? O que é que eu percebo que acontecia na prática? Pelo menos comigo, como juíza. Quando eu tinha dúvida, por exemplo, um crime de violência doméstica, eu tinha dúvida sobre se aquele cara estava realmente, oferecia perigo à vítima. Eu não estava falando com o cara, não tinha advogado para falar comigo, não tinha nem a vítima lá na hora, não tinha nada, então eu deixava preso. Eu disse, eu vou correr o risco, de soltar esse cara e ele matar a mulher, eu já vendo tantas histórias de presos, de pessoas que matavam as esposas, não, ele vai ficar preso, depois a gente, quando na primeira audiência aqui, eu resolvo. Então, o que é que acontecia? O que é que estava acontecendo? Muita gente que não precisava ficar presa, ficava por causa dessa dúvida que o juiz tinha. Então, hoje, gente, hoje é possível ali na audiência de custódia a gente ouvir, a gente perguntar, a gente tirar as nossas dúvidas. Isso foi muito importante. Então, o que é que chama a atenção da sociedade? Por que é que a audiência de custódia ela chama tanta atenção da sociedade? Porque é em 24 horas que o juiz decide tudo. Antigamente, antes de ter audiência de custódia, o preso ia para o presídio, ficava lá. Se não tivesse um advogado, se não tivesse você para soltar ele, um defensor público, e demorava a entrar com pedido de liberdade, então, o que é que acontecia? O juiz só falava de novo com ele e avaliava a prisão dele quando era na primeira audiência. Isso levava um tempo aí, de uns 3 meses, de uns 4 meses. Não é verdade? Então, essa pessoa, às vezes, ficava 4 meses presa sem necessidade, gente. Num país onde um dos países onde mais se prende no mundo. Então, veja que a audiência de custódia ela veio com uma missão extremamente importante. E essa história, gente, de o juiz falar com a parte para tomar uma decisão, o juiz falar ali para resolver o caso, o corpo a corpo, ele não é de hoje, não, ele é de muito tempo. Ele é do tempo da antiguidade, do rei Salomão. A Bíblia conta uma história do rei Salomão, dizendo que o primeiro caso que ele resolveu, porque naquela época os reis eram juízes também. Então, ele ouviu uma notícia de que 2 mulheres estavam brigando por um bebê, cada uma que dissesse que era a mãe do bebê. E aí o guarda disse, meu rei, eu não consigo, não tem como saber quem é a mãe. As 2 ficam dizendo que são a mãe. E aí ele disse, traga a minha presença. Quer dizer, naquela época ele fez uma audiência ali de custódia, para saber quem era a criminosa das 2. E o que aconteceu? Naquele momento, que as 2 vieram à presença do rei, do juiz, ele disse, quem é a mãe dessa criança? E elas continuaram dizendo na frente dele, sou eu. Quer dizer, ele disse, sabe o que é que ele disse? Sabiamente, porque ele foi conhecido como o rei mais sábio da antiguidade. Ele disse, o seu guarda, corte a criança ao meio. E na hora que ele disse, corte a criança ao meio, a mulher que realmente, de fato, era a mãe da criança, assim, a mãe da criança mesmo, de fato, que amava aquela criança, disse, não, pode deixar a criança com ela, deixe com ela. E aí o rei disse, guarda, entregue a criança a essa mulher, a mãe, que disse, deixe com ela. Porque ele percebeu que aquela que disse, deixe com ela, que eu prefiro que ele não fique vivo, não precisa cortar o meio, ele percebeu que era efetivamente quem tinha amor e quem podia cuidar daquela criança. Então, veja a importância aí da audiência de custódia. Mas vamos aqui para a tela, certo? Eu vou mostrar para vocês o que é que vocês vão, quando vocês chegarem lá, o que é que vai acontecer. Gente, olha só. Vocês vão ver lá na audiência de custódia a figura do juiz, ok? O juiz vai estar lá, gente, para presidir os trabalhos, certo? O juiz vai estar lá para presidir esses trabalhos. O juiz vai estar lá para perguntar, para falar com o réu, certo? Vai ter do lado
direito do juiz, o promotor de justiça, é obrigatória a presença do promotor de justiça. Do lado esquerdo vai estar o advogado, vai estar você lá, dando o show, tá certo? Vai ter um escrevente, que é um funcionário, um servidor da justiça, ok? Para digitar. Hoje em dia, gente, as audiências, elas são gravadas em sistema audiovisual de gravação, com um CD, com a mídia, que passa a integrar os autos, tá certo? Na frente do escrevente vai estar o réu, ou então, geralmente, gente, eles botam o réu aqui, ó, na ponta da mesa. Esse réu tá meio feio, né, meu povo? Mas besteira. Eu sou boa de desenho, não, tá certo? Olha só. Então, o réu vai estar aqui e aí o juiz vai perguntar para esse réu, tá certo? Então, é esse ambiente que você vai encontrar lá na audiência de custódia, tá certo? O delegado, já mandou previamente para a vara lá da comarca, para a unidade judiciária de custódia, já encaminhou o auto de prisão em flagrante. O pessoal do cartório já juntou naquele auto de prisão em flagrante, já juntou os antecedentes criminais daquele réu, a pesquisa feita no BNMP, que é um Banco Nacional de Mandados de Prisão, ok? Já fez a consulta no CEU, deixa eu anotar esse nome aqui para vocês se familiarizarem com esse nome, CEU, que é o quê? O sistema onde tem as guias de recolhimento. Então, é possível ao juiz ali saber se aquele preso já passou pelo sistema prisional, tá certo? E os antecedentes mesmo que se colhem no Estado, né? O Estado ali. Então, eles fazem essa pesquisa, porque quando o juiz estiver com os autos, o juiz vai perguntar ao seu cliente acerca de quê? Acerca da vida pregressa dele, tá certo? Então, isso é importante, ok? Então, o preso vai estar na carceragem. Olha só, gente, esse auto de prisão em flagrante, ele consta lá o quê? O condutor da prisão é ouvido, né? Que a pessoa que conduz o preso à delegacia, ele tem que ser ouvido, tem que ter nesse auto de prisão em flagrante oitiva de testemunhas, tem que ser ouvida a vítima, tem que ser interrogado o réu. Na delegacia, o seu cliente não é obrigado a falar. Você hoje pode atuar ali na delegacia, certo? Com muitas prerrogativas que estão no artigo 7º do Estatuto da OAB. Então, digamos que você está em casa e recebe a ligação do seu cliente: doutor, estou preso, porque o seu cliente tem direito também a fazer uma ligação ou para a polícia ou para você, desculpa, ou para a família ou para você. Doutor, estou preso. E você, o que é que vai fazer? Você vai correr para a delegacia, porque na delegacia você vai logo ver se há possibilidade de ser aplicada uma fiança, ok, ao seu cliente. Os delegados de polícia, gente, eles podem arbitrar fiança em penas abstratas, né, penas previstas na lei abstratamente de até 4 anos, ok? E podem até reduzir essas fianças, que vão de 10 a 100 salários mínimos, em até 2/3. Então, você vá na frente, vá convencer o delegado de que seu cliente, de que ele pode receber uma fiança, de que essa fiança tem que ser reduzida, porque o seu cliente não tem condições de pagar uma fiança alta, tá certo? E vá também sabendo que é melhor pagar a fiança na delegacia. Ah, mas por quê, Gina? Porque, gente, na custódia, na audiência de custódia, pode ser que o juiz retire a fiança, mas que aplique medidas cautelares que são ainda mais gravosas do que uma mera fiança. Tá certo? Então, se puder pagar na delegacia, paga. Agora, se o delegado arbitrou uma fiança muito alta e não quer baixar, aí você espera que o seu cliente vai ser levado para a audiência de custódia e lá você vai atuar. Tá certo? Então, vem esse auto aí, com toda essa documentação. Vem também com autos de apreensão. Se tiver arma, vai ter lá auto de apreensão da arma. Se tiver res furtiva, que é a coisa furtada ali pelo seu cliente ou roubada, vai ter um auto de apreensão da coisa furtada, tá certo? Esse calhamaço de papel vira um processo, vira autos e vão lá para a mesa do juiz, ok? Olha só, gente, aí, quando chega na audiência, entra o réu, ele vai estar, o réu não. Olha só, gente, a nomenclatura, ela é chamada, ele não chama réu. Réu é quando começa a ação penal. E a ação penal começa quando? Você sabe? Quando é que a ação penal começa? Então, vamos saber agora.
A ação penal começa quando o juiz recebe a denúncia. Então, aí passa a ser réu. Ele vai passar de investigado a réu. Agora, na audiência de custódia, a nomenclatura correta é investigado, custodiado, preso, tá certo? É isso que você vai usar. Então, chega lá o preso, o seu cliente algemado pela polícia. A primeira coisa que você vai fazer, você está sentado lá, é você pedir que retire as algemas do seu cliente, tá certo? Retire as algemas dele pela súmula 11 do Supremo Tribunal Federal. Hoje, no Brasil, os presos não podem ficar algemados. A regra geral é que não pode. E a exceção é que pode, mas precisa que o juiz justifique a razão na ata. Gente, olha só, é importante isso. A ata é o seu documento, é onde vai constar tudo o que acontecer na audiência de custódia, vai estar na ata. Por isso que é bom você dar uma olhada antes de assinar. Eu sei que advogado, juiz, promotor tem mania de assinar assim todo o papel que vê na frente, não é verdade? Mas você vai dar uma lida, porque tudo vai estar ali. Se você precisar de fazer constar algo em ata, você pede ao juiz para constar na ata, ok? Porque a ata é o documento, o seu documento, a sua segurança do que aconteceu ali na sala de audiência, tá certo? A ata, gente, a ata da audiência de custódia, ela vai sair bem bonitinha assim, porque é um sistema chamado SISTAC. Vamos aqui para a tela para eu anotar esse nome para vocês saberem, para vocês ficarem familiarizados com a nomenclatura da audiência de custódia. SISTAC, gente, é um sistema aí que o CNJ criou. Esse sistema fica registrado uma atazinha com o símbolozinho da justiça e tudo aqui sai impresso, até com o seu nome, bem bonito, gente. Sai o seu nome, olha que coisa linda, você assinando assim no seu nome já, a sua primeira audiência de custódia, foi a professora Regina que me ensinou e eu deixou. Então, esse SISTAC também serve para políticas públicas, porque pergunta assim, pergunta a renda do réu, pergunta o nome. Outra coisa, se o seu constituinte passou em qualquer audiência de custódia no Brasil, o SISTAC diz, tá certo? Serve para política pública porque ali faz várias perguntas sobre até o gênero, se é sexo feminino, masculino, se é transsex. Então, tudo fica ali, a cor, o salário que ganha, se trabalha, para poder usar aqueles dados para fazer políticas públicas na parte da criminalidade. Ok? Então, ele vai entrar algemado ali, você vai pedir, excelência, pela ordem, cadê? Sua frase de força é, pela ordem, excelência, eu gostaria que retirasse as algemas do réu não, viu? Está errado. Do preso, do custodiado. E se o juiz disser que não vai retirar ou coisa do tipo, você vai dizer, eu gostaria que conste em ata. Conste em ata é sua frase de força também, tá certo? Então, olha só, gente, depois que ele senta lá, o juiz vai começar a qualificá-lo, ok? Pegar dados de qualificação dele, depois vai fazer perguntas a respeito da prisão, ok? E olha só, gente, no meu curso prático de audiência criminal, de como atuar em audiência criminal, eu mostro para vocês tudo que pode acontecer em uma audiência criminal, tá certo? Como é que você... Porque, gente, olha só, na audiência criminal existem aspectos endoprocessuais que são referentes ao processo que você está defendendo e também extraprocessuais, incidentes que acontecem. E que, como eu tenho muita experiência, porque estou há 17 anos no ramo, na área, eu já sei tudo que pode acontecer, muito do que pode acontecer, e eu vou te dizendo ao longo do curso. Eu ensino a você atuar em juizado especial criminal, em júri também, gente, que é um grande desafio para os advogados, tá certo? Nas audiências criminais do rito comum ordinário, sumário, Maria da Penha, tóxicos e crime contra a honra, entre outros, tá certo? Então, bora lá. Eu vou encerrar aqui essa primeira aula para deixar vocês com gostinho de quero mais e já já eu volto para a segunda, tá certo? Namastê para você.